Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. A foto que aparece na tela do seu dispositivo fora nos enviada por um seguidor aqui do canal. Segundo ele, viu uma matéria tratando de novos radares que percebem quando você está usando o telefone celular e a autuação seria feita de forma automática para casos semelhantes. Nós temos aqui, a fim que você possa visualizar e compreender melhor, uma fotografia tirada da parte frontal do veículo, ou seja, do para-brisa dianteiro do veículo, em que o motorista segura o volante com uma das mãos e com a outra mão segura o aparelho celular. Pela imagem indica que essa pessoa estaria manuseando o aparelho de telefone celular. E segundo a análise da matéria que o nosso seguidor leu, esse condutor teria sido autuado por essa conduta. Então nós temos o seguinte cenário: o motorista flagrado à distância por meio de um aparelho que tira a fotografia do condutor e em razão dessa conduta infracional ele teria sido autuado, teria sido multado. Cabe esclarecer o seguinte: nós fizemos uma pesquisa por meio da busca reversa no Google e descobrimos que a imagem que vocês veem aí na tela do seu dispositivo teria sido tirada de um motorista na Austrália. Mas o questionamento que se faz é o seguinte: aqui no Brasil, é possível, legalmente falando, a autoridade de trânsito e seus agentes utilizar-se desse expediente para autuar os motoristas, ou seja, multar os motoristas que manuseiam telefones celulares quando estiverem na direção de veículo por meio de radares que tiram fotos, que flagram os motoristas? É isto que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Para tanto, nós precisamos compreender como o Código de Trânsito brasileiro disciplina essa matéria. Vejamos, para que você compreenda, o artigo 280 do CTB, do Código de Trânsito brasileiro, ele está no capítulo 18, que trata do processo administrativo. A seção 1 trata das autuações. O parágrafo 2º do artigo 280 do CTB nos sinaliza que a comprovação de uma infração de trânsito pode ser realizada de 3 formas. Vamos a elas. A primeira delas, aqui disciplinada, diz que a comprovação de uma infração de trânsito pode ser realizada pela declaração da autoridade de trânsito. No segundo caso, o dispositivo disciplina que a comprovação de uma infração de trânsito pode ser comprovada por meio da declaração do agente da autoridade de trânsito. No terceiro caso, o dispositivo diz que a comprovação de uma infração de trânsito pode ser comprovada por meio de aparelho eletrônico, equipamento audiovisual, reações químicas ou por qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Diante disso, nós temos que, para que uma multa de trânsito seja legalmente aplicada, nós temos que identificar primeiramente o comportamento infracional, ou seja, o comportamento que desrespeitou às regras de trânsito, o que disciplina o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Se esse comportamento infracional for flagrado por meio de um equipamento eletrônico, nós precisamos analisar se a legislação obriga a necessidade de se verificar a regulamentação desse equipamento para só então ele ser empregado na fiscalização de trânsito, sob pena dessa comprovação realizada por um aparelho não regulamentado ser
anulada. Superada essa fase introdutória, vamos para a próxima explicação. Vejamos quais são as normas atualmente existentes para a comprovação eletrônica da infração de trânsito. Primeiramente, nós temos os equipamentos medidores de velocidade. Podemos citar aqui como exemplo os radares, que possibilita a comprovação da conduta infracional de todas aquelas infrações listadas no artigo 218 do CTB, 219, que tratam do excesso de velocidade. Apenas para conhecimento. Temos igualmente o decibelímetro ou sonômetro, como preferem alguns. Vejam, esse aparelho que o antigão está segurando aqui em sua mão serve para a medição do som em um veículo por meio da aferição dos seus decibéis, serve para a medição do som em um veículo por meio da aferição dos seus decibéis. Essa aferição, ela é obrigatória para a punição administrativa em relação a 3 espécies de infrações de trânsito. Sem essa aferição, não tem como o agente da autoridade de trânsito lavrar um auto de infração nessas 3 situações, quais sejam uso da buzina, uso de aparelho de alarme sonoro de sistema de segurança e usar equipamento com o som em volume ou frequência que não seja autorizados pelo CONTRAN, artigo 222 do CTB. Mesmo que o agente da autoridade de trânsito flagre o cidadão em uma dessas 3 situações, obrigatoriamente para aplicar a penalidade, ele deve antes fazer a aferição por meio do decibelímetro ou sonômetro, como alguns preferem. Veja que no caso aqui o antigão na bica já para se aposentar, veja, está fazendo a aferição em um veículo que provavelmente estava com o som em altura excessiva. Ainda sobre aparelhos hábeis à comprovação de uma infração de trânsito, nós temos o famoso etilômetro, ou como conhecido popularmente, o bafômetro. Dispensa maiores esclarecimentos, pois nós sabemos que o etilômetro serve como medidor de alcoolemia. O denominado etilômetro, ele tem a sua previsão legal lá na resolução número 206 de 2006 do CONTRAN. E, por evidente, essa resolução obriga que esse aparelho atenda a alguns requisitos. Os principais são ter seu modelo aprovado pelo Inmetro e ser aprovado nas verificações metrológica inicial e anual pelo Inmetro. Então, no caso de uma infração de trânsito, você deve verificar se o aparelho foi devidamente aferido pelo Inmetro. Temos ainda a balança para verificar o excesso de peso. Nós temos o medidor de transparência luminosa, que mede a transparência luminosa nos termos do parágrafo único do artigo 1º da resolução 253 de 2007, que diz o seguinte: o instrumento de medição destinado a medir em valores percentuais a transparência luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos. Para que você compreenda, para medir a transparência dos vidros daqueles veículos que são flagrados com o famoso insufilme. Chegamos ao ponto principal do vídeo, que é o tema que nós abrimos a apresentação. Trata-se dos sistemas automáticos não metrológicos, regulamentado por meio da resolução 165 de 10 de setembro de 2004. Lembram-se que nós abrimos a apresentação tratando do parágrafo 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro? Pois bem, essa resolução 165, ela regulamenta a utilização de sistemas automáticos
não metrológicos de fiscalização nos termos do parágrafo 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. O sistema automático não metrológico é aquele que não depende da ação humana para a sua operação. Ele apenas constata a conduta praticada pelo motorista infrator e, por meio dessa constatação, já é possível lavrar um auto de infração, tendo em vista a conduta infrativa desse motorista. Podemos citar como exemplos aquela situação em que o aparelho flagra condutores que avançam o sinal vermelho do semáforo. Cabe esclarecer que no caso aqui da resolução 165 não depende da verificação periódica pelo Inmetro. Entretanto, o Denatran ele disciplinou as situações em que o motorista pode ser autuado por meio de sistemas automáticos não metrológicos. Vamos ver se a situação retratada no início da apresentação se enquadra em uma das regulamentações feitas pelo Denatran. Nós temos, por exemplo, as portarias que especificam as infrações que podem ser comprovadas por meio de sistema automático não metrológico. Quais sejam? A portaria 016 de 2004, que permite que as infrações de trânsito dos artigos 183, ou seja, parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Igualmente aquela infração do artigo 184, que é transitar com o veículo na faixa ou pista de circulação exclusiva, ou ainda aquela infração prevista no artigo 185, inciso 1, que é quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. E por fim, nós temos a situação do artigo 208 do CTB, que é avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória. Então, o Denatran regulamentou por meio dessa portaria a 016 de 2004 que essas espécies de infrações podem ser perfeitamente constatadas por meio de sistemas automáticos não metrológicos. Lembre-se que o ponto principal aqui é a possibilidade do motorista ser autuado à distância por meio do flagrante da comprovação feita por fotografia, ou seja, sistema automático não metrológico, é a situação ser constatada por equipamentos, por sistemas não metrológicos, leia-se fotografia à distância, para a autuação do motorista que manuseia o aparelho celular. Até agora, nós não temos essa comprovação. Vamos à próxima portaria do Denatran. Anote aí, 027 de 2005 permite que as infrações de trânsito do artigo 187 podem sim ser constatadas, ser comprovadas por meio de sistemas automáticos não metrológicos, que é aquela situação de transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente para todos os tipos de veículo. Nesse caso, se você for flagrado, você poderá ser autuado por meio da comprovação de sistemas automáticos não metrológicos. Nós temos ainda a portaria número 263 de 2017, que permite que as infrações de trânsito do artigo 206, inciso 1, ou seja, executar a operação de retorno em locais proibidos pela sinalização, e do artigo 207 do CTB, que é executar a operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Nessas situações é permitida
a comprovação da conduta infrativa por meio de sistemas automáticos não metrológicos. E por fim, nós temos a portaria número 870 de 2010, que permite que as infrações de trânsito do artigo 209, que é deixar de adentrar as áreas destinadas à passagem de veículo, sejam comprovadas por meio de sistemas automáticos não metrológicos. Ou seja, no Brasil, por hora, a situação retratada no início da apresentação, em que o motorista foi flagrado por meio de fotografia falando ao celular, não pode ainda ser utilizada, tendo em vista que não há uma regulamentação do Denatran específica nesse sentido. Portanto, será irregular a aplicação de multa baseada em comprovação fotográfica. Estaríamos diante de uma irregularidade se o órgão competente fizesse a autuação de um motorista manuseando o aparelho celular e fosse flagrado por meio de um desses sistemas. Não poderia o agente da autoridade de trânsito lavrar um auto de infração tendo em vista única e exclusivamente a fotografia comprovando a conduta do motorista. Isto porque não tem a regulamentação do Denatran. Para encerrar, nós podemos citar como exemplo, a fim de aquilatar ainda mais o seu entendimento, aquela situação em que um condutor é flagrado em excesso de velocidade e também estava sem o cinto de segurança. Neste caso, ele não pode ser punido baseado apenas na fotografia do equipamento metrológico que flagrou e constatou a velocidade excessiva e igualmente flagrou por meio de fotografia que ele encontrava-se sem o cinto de segurança. Não poderia haver a autuação por não utilização do cinto de segurança, tendo em vista que nós não temos essa situação regulamentada. É o caso igualmente do manuseio do aparelho celular, em que pese ser uma conduta infrativa prevista na legislação de trânsito, nós não temos a regulamentação do órgão competente para que esse tipo de autuação seja feita por meio de constatação por sistemas automáticos não metrológicos. Com essas considerações, nós encerramos a nossa apresentação afirmando aqui que a situação retratada na fotografia que nos fora enviada pelo nosso seguidor, por hora não pode ser utilizada para efeito de autuações e aplicações de multa de trânsito no Brasil. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.